Então, dando continuidade, né? Dando continuidade a Canaã, parte 5. Eu lembro que na última vez que a gente estava conversando, Cananga, parte 4, Canaã, nós estávamos falando sobre os navios negreiros, né? Até comentei com vocês que a rota dos tubarões até mudaram em referência à quantidade de corpos que eram depositadas, né? Quantidade de corpos, ou seja, de mercadorias que eram jogadas no mar, aonde que os tubarões se alimentavam dela, né? E também vem a questão que vem a pergunta, né? Que ela não se deixa calar, mas ela dá para os entendidos compreender, né? Para qualquer pessoa, para que qualquer pessoa possa compreender. Sereis ali oferecido para a venda como escravos e escravas, né? Então, dando continuidade a essa apresentação, hoje entraremos nesse assunto aqui, né? Sobre as nações pagãs, o que as nações pagãs elas fizeram e o que elas fazem até o momento com a África, né? Com o reino do Congo, mas tanto a promessa, né? Tanto a profecia de que nós seríamos transportados para as nações, como também a profecia de que nós voltaremos para o nosso território. Vamos dividi-los e torná-los nossos, tá? Vou ler novamente. Vamos dividi-los e torná-los nossos. Então, bem aqui à nossa esquerda, nós encontramos aqui o continente africano, né? O continente africano. Aqui no nosso centro, aqui no meio, nós temos aqui essa parte baixa aqui, ó, tá? Essa parte é a parte sul da África, né? Essa parte aqui, ó, tá? Aqui está nessa foto centralizada, aqui na foto do meio. E na nossa foto aqui, na nossa imagem, à nossa direita, nós temos aqui os povos pagãos, né? E bem aqui no meio está escrito África, né? Ou seja, a África. E como título, aqui em amarelo, deixei bem frisado, vamos dividi-los e torná-los nossos. Então, portanto, aqui estão os povos pagãos, né? Fique bem sabido e bem claro para vocês que qualquer pessoa racista é uma pessoa possuída de espírito, porque nós, né, nós que fomos trazidos para cá, conforme os nossos antepassados, né, nossos antepassados que foram trazidos para cá, o processo de escravatura é uma guerra espiritual, tá? É uma guerra espiritual, por isso que todo esse peso que cai sobre as nações e sobre a nação. Então aqui, ó, tá? Aquele famoso jargão, né? Aquele famoso jargão que é usado, né? Até por políticos, sem entrar em pormenores, né? Não há necessidade, até por políticos é usado, que fala assim que, mas foram os próprios africanos que escravizavam os próprios africanos, né? Para qualquer pessoa inteligente, né? Porque eu tenho que conversar com pessoas inteligentes, né? Pessoas dotadas de conhecimento, não com pessoas contrárias a isso, né? Então, no território africano, há várias tribos, e nessas tribos tem discussões entre eles, tá? E é bem sabido que nós, Bantu, nós que somos semitas, nós viemos da Turquia e na direção do nosso pai, a qual o Pai Altíssimo, né, o nosso antepassado, que é o nosso pai, que é o Criador, o nosso antepassado é o Criador, ele enviou o nosso pai Ababana para que ele fosse até Canaã, até Cananga, né? Mas chegando em Cananga, Canaã, conhecido por vocês como Canaã, chegando em Cananga, lá já havia povos que lá estavam, né? Que são os cananeus, os jebuseus, né? Como já vimos. E, como está escrito, o próprio Altíssimo, nosso próprio Pai, expulsou esses povos de lá, como também nós, né? Expulsamos esses povos de lá. Mas muitos ficaram, né? Uma quantidade ficou, e esses que ficaram eram os nossos servos, eram os servos do povo Bantu, tá? E com o tempo passando, mais para frente no estudo você vai entender sobre isso também, porque as nações, eles têm os seus espíritos, né? As nações, eles têm vamos dizer, os seus videntes, né? Eles têm os seus profetas, que você pode ver bem nas escrituras, na época de Masa, né? Que é Moisés,
quando Moisés vai falar com o Faraó, ele tem os seus espíritos, né? Ele tem as pessoas que estão ali indicando ele, né, o que deve fazer ou deixar de fazer. O rei Nabucodonosor também, né, quando Daniel vai ter com ele, tanto que ele manda até matar os espíritos, né, que seja ali os sátrapas, pessoas que mexem com espiritualidade, né. Então quando eu falo espírito nesse caso, estou falando com essas pessoas que mexem com espiritualidade, tá? Então, essas pessoas que mexem com espiritualidade, que eles estão junto aos reis das nações, né? Porque nós sabemos quem existe a besta e existe o falso profeta. Então, esses indivíduos, estudando os nossos livros, porque as escrituras pertencem ao povo banto e ela é um documento que prova isso, que é um documento que pertence ao povo bantu, tá? A própria escritura ela diz isso, né? É confirmado nela que é a lei e os profetas pertence ao povo bantu, aos semitas. Então, tivemos que chegar, os nossos antepassados, né, nossos pais tiveram que chegar lá e arrancar, né, os cananeus que estavam naquela região. E alguns ficaram ali como que servos nossos, né, como que servos nossos antepassados. Vindo as nações, ou seja, as nações consultando os livros, sabendo que, pela história do povo banto, pela história do povo semita, que quando o povo semita ele é obediente ao Criador, o Criador traz bênção para esse povo. Mas quando o povo ele é desobediente ao seu Criador, então vem maldição sobre esse povo. Nossos antepassados estavam em desobediência ao Criador, então, portanto, as nações viram que elas podiam pegar os nossos antepassados, mas precisavam, né? Precisavam de uma ajudinha. E nessa ajudinha você pode encontrar aqui, tá? Aqui à nossa direita, por exemplo, tá? Você pode encontrar aqui na nossa direita um homem de cor, né? As pessoas que não têm cor chamam essas pessoas de homem de cor, né? Algumas pessoas, né, que não têm cor chamam essas pessoas aqui de homem de cor. Então, esse homem de cor aqui, ele é um cananita, tá? Então, por isso que quando lá atrás as pessoas falam assim, ah, mas eles mesmos entregaram eles mesmos, né? Então, eram as tribos, né, pagãs, a qual os nossos antepassados acabou se misturando com elas e criando religiões não, criando religiões profanas, e chegou na hora do cerco, quem entregou o povo banto, quem entregou o povo semita, era aqueles. Por quê? Ué, eles vieram aqui, tomaram a nossa terra e fizeram de nós os seus servos. Agora eu vou até ganhar dinheiro, eu vou até ganhar coisa, eu vou até ganhar bem se eu entregar eles. Ah, então eu já vou entregar mais rápido que depressa. Mas também no final eles também sofreram, eles também foram para a escravatura. Então disse o Altíssimo, tá? Então vamos lá continuar. Então disse o Altíssimo, assim como o meu povo, né? Perdão, assim como o meu servo Isaia, tá? Então você pega as suas escrituras no livro de Isaías, capítulo 20, do 3 ao 4. Diz assim a palavra do Altíssimo. Então disse o Altíssimo: assim como meu servo Isaia andou 3 anos nu e descalço por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Ok, então as escrituras diz assim no livro de Isaías, capítulo 20, do 3 ao 4, tanto moço como velho, tanto moço, tá? Tanto o moço como o velho, tá vendo? Nus, tá? Nus e descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então, continuando aqui, e também diz no livro de Mateus, né, ou Mateia, mas ai das grávidas mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mateus, capítulo 24, do 19 ao 34. Deixei frisado aqui, tá? O versículo 34. Vamos lá.
No ano 70, tá? No ano 70, ou no calendário correto, 4051, tá? Então, no calendário gregoriano, a qual você sabe que é uma falácia, é uma mentira contada, né? Ou seja, uma mentira bem contada torna-se uma verdade maldita, né? Então, no ano 70, no calendário Kikongo, né? No calendário segundo as escrituras, 4051, o templo de Jerusalém foi destruído e no ano 135, no calendário original das Escrituras, 4116, a destruição total da Cidade da Verdade. Então, primeiramente, no ano 70, houve uma destruição do templo e no ano 135, segundo o calendário pagão, tá, a destruição total da cidade. Tanto que diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E alguns dizem que aquele muro tá, mas a escritura diz que não ficará pedra sobre pedra que não pode ser derribado, não ficará aqui pedra sobre pedra e tudo será derrubado. Então, como pode sobrar um muro? Os filhos de Acaba, né? Os filhos de Acuba, dispersos aos poucos, suas consciências tornaram-se nuvens sem água, como está escrito em Romanos. Então, com o passar do tempo, os descendentes, né, os filhos de Jacoba, eles foram dispersos e aos poucos as suas consciências elas foram tornando-se nuvens sem água, ou seja, eles foram perdendo a consciência da sua verdadeira identidade mediante ao processo de aperto. Em Romanos, capítulo 11, do 8 ao 10, diz assim as escrituras: Iá lhes deu espírito. Iá é altíssimo, tá bom? Altíssimo. O Altíssimo lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Yahweh, ou seja, Davi, diz: torne-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos para não verem, escureçam-lhes continuamente as costas, escureça não, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Então, um espírito de profundo sono veio sobre o povo banto, e com isso o povo banto, que são os verdadeiros semitas, conhecidos como escravos e descendentes de escravos, perdeu a sua verdadeira consciência da sua identidade. Por isso que, quando eu expliquei para vocês em outro vídeo, aonde que um ser, né? Peguei 4 elementos. Você pega um elemento branco e pergunta para ele sobre os seus descendentes. Um elemento branco consegue encaixar, fazer os seus descendentes. Se você pegar um elemento amarelo sobre os seus descendentes, sobre a sua árvore genealógica, ele consegue fazê-lo. Se você pegar um elemento vermelho e perguntar para ele se ele consegue fazer a sua árvore genealógica, ele também consegue fazer. Agora, se você perguntar para o elemento preto se ele consegue fazer a sua árvore genealógica, ele vai parar logo do seu bisavô, né? Ele vai falar o meu pai, vai falar o avô, vai falar o bisavô, talvez alguns falem algo do tataravô e acaba ali a história. Ou seja, somos descendentes de escravos. Ok, você é um descendente de escravo, mas você veio da África para cá, correto? Sim, eu vim da África para cá, mas de qual parte da África você veio para cá? Talvez ele fale, eu vim de Angola, porque 80% do povo que está aqui nas Américas, né, principalmente aqui no Brasil, 80% do brasileiro, ele veio de Angola, tá? 80% do povo negro que foram trazidos, né, para aqui, para o Brasil, eles pertencem ao povo de Angola, eles são angolanos. Ok. Perguntando isso, né, são congoleses, nessa questão, mas de qual tribo você é? Qual era o sobrenome da sua família? Ou seja, qual é o sobrenome da sua família que traz o seu nome? Você não conhece, você não tem noção. Porque, como os nossos antepassados
desobedeceram o Criador, caiu sobre nós, caiu sobre os nossos antepassados um espírito de profundo sono. Com isso, os nossos antepassados perderam a verdadeira identidade de quem eles são. E eles nos geraram sem conhecimento. Continuando aqui, ó, em aproximadamente 1500, essa é uma data, né? Esse é um número que nós sabemos que esse processo, né, tanto que o Brasil, a descoberta em 1500, né, mais uma falácia, né, mais uma história para quem quiser dormir, né? Então, nesse processo, eu vou estar usando aqui 1500, que fica um pouco mais fácil de vocês compreender. Mas nós sabemos que o Brasil já era visitado há muitos anos antes. Então, em aproximadamente 1500, no calendário bíblico, né, do calendário das Escrituras, bíblico não, do calendário das Escrituras, o ano 5481, já havia a deportação dos filhos de Jacobá para as Américas, em todo o mundo, e eles nem sabiam o verdadeiro motivo. Então chegou o momento que os nossos antepassados, eles estavam sendo transportados pelas nações, mas eles nem sabiam, poxa, já tinham perdido o verdadeiro sentido. Por que que eles estavam sendo escravizados? Por que que eles estavam sendo transportados para outras nações, né? Dessa forma? Porque o próprio Altíssimo colocou nos nossos antepassados um espírito de profundo sono. Com isso, sabendo disso, né? Sabendo disso, tendo conhecimento disso, os colonizadores, eles mentiram para os nossos antepassados, dizendo que a nossa cultura e costumes eram de invocação aos mortos. Por quê? Os nossos antepassados têm o costume de dizer o espírito de Abraão, Isaque e Jacó, né? Certo? O espírito de Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, o espírito de Ababana, Lísica e Jacobá. Com isso, eles se apoderando dos nossos antepassados, se apoderando dos nossos velhos, dos nossos moços, das nossas crianças, diziam que esse modal de comunicação com os nossos antepassados, porque o Altíssimo, ele é o nosso antepassado. A Babana, Lísica e Jacoba é o nosso antepassado. O Espírito do Altíssimo, que habita sobre tudo e sobre todas as coisas, é o mesmo Espírito que habita, não que habitou, é o mesmo Espírito que habita em Ababana, é o mesmo Espírito que habita em Lísica e é o mesmo Espírito que habita em Jacoba. Então, portanto, se o mesmo Espírito, que é sobre tudo e sobre todas as coisas, e que fora ele não há nada que habita nos nossos antepassados, é o mesmo Espírito que habita em nós que somos Bantu, e nós que somos os verdadeiros semitas. Então, quando nossos antepassados diziam ao Espírito de Ababana, então eles aproveitaram disso, engodaram, né? Mentiram para os nossos antepassados, dizendo que a nossa cultura e os nossos costumes eram de vocação aos mortos, certo? Então, com isso, eles trocaram também os nossos nomes, né? Trocaram os nomes dos nossos antepassados por nomes dos seus costumes, né? Aonde que surgiu os batismos de cristianismo, né? Surgiu os batismos de cristãos, tá? Aonde que ali, como batizado como cristão, haveria ali, né, uma troca do seu nome, todo aquele processo de escravatura, era um processo que estava purgando, né, um processo de purgatório, um processo que estava levando a você, aos nossos antepassados, ser livres, não ser pagãos, ser pessoas de Deus, né, pessoas de Jesus Cristo, todo esse modal. Então, eles trocaram os nomes dos nossos antepassados por nomes de seus costumes. Né? Junto com isso, então, as escrituras deixou de ser escrituras e passou a ser Bíblia, através das suas constantes traduções, como eles têm feito até os dias atuais. Né? E ali também diz as escrituras
que sereis ali oferecidos para venda como escravos e escrava aos vossos inimigos, tá? Então sereis ali oferecidos para venda como escravo para os vossos inimigos. Então bem aqui está escrito assim, ó: vende-se um moleque de 19 anos, perfeito, né? Aqui está escrito machinista, é por causa da época, então é um maquinista. Informe-se na rua São Pedro, tá vendo? Então viraram São, é São Pedro, é São João, é São isso, é São Tomé, é São Tiago. Mas se você ler o Velho Testamento, né? Vou chamar de Velho Testamento. Se você ler a lei e os profetas, você não vai encontrar lá São Isaías, São Jeremias. Você não tem essas palavras, né? No entanto que o próprio Jeremias, o nome Isaías, né? São nomes aportuguesados, vamos dizer assim, né? Uma forma errônea de se pronunciar. Aqui, na segunda linha aqui, vende-se um preto moço sabendo trabalhar em máquina a vapor, tá? Tratar-se na rua, aqui na rua São Bento, né? Número 48. Leia novamente aqui em cima, né? Vou até deixar, vou até deixar marcado aqui, né? Olha lá. Aqui, né? Agora a terceira linha, né? Vende-se uma preta, preste bem atenção nessa venda aqui, tá? Vende-se uma preta, perfeita em todo serviço. Ah, interessante, meio malicioso essa palavra aqui, né? Perfeita em todo o serviço, por preço barato, tá? Por lavar, você também pode levar 2 ingênuos na Rua do Andrade, número 27, loja do calçado. Ok. Na outra linha tá aqui, ó. Vende-se um pardo, tá vendo? Ou é um pardo, ou é uma preta, ou é um preto, ou é um moleque. Aqui no caso está vendendo um pardo de 25 anos, acostumado na lavoura e sadio, hein? Na Rua Andrades, né? Número 27, loja de calçados, tá vendo? Loja de calçado. Por isso que tem os sobrenomes que dominam sobre as cidades, né? Aqui vende-se da casa particular uma pardinha. Ah, tá vendo? Não, mas é uma pardinha clara, tá? Não é uma pardinha escura, é uma pardinha clara, de 13 anos de idade, muito galante. Ah, interessante, né? Muito galante também, bem sedutor essa palavra, né? Muito galante, com princípios de todo o serviço doméstico, informa-se os lugares que eu falando, da casa da família e na Rua Lavrada. E aqui vende-se por 1.800, né? Deve ser réis, né? Por 1.800. Uma preta de 30 anos, tá? Ótima cozinheira, com 2 filhos, sendo um ingênuo de 6 anos e um escravo de 10 anos. Moleque bonito na rua Alfândega e assim vai indo. Então, qual o povo da terra, tá? Que alguns dias atrás, certo? Alguns dias atrás, que foi transportado de navio, como diz as escrituras, com as nádegas de fora, tá? E foram vendidos seus filhos e as suas filhas como escravos, o povo bando. Mas por quê? Por que que isso aconteceu com os nossos antepassados? Por não considerar os feitos do Altíssimo, nem olhar para as obras das suas mãos. Isaías, abra suas escrituras em Isaías, capítulo 5, versículo 3, ou seja, Isaia, capítulo 5, versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Não está escrito? E o povo perece por falta de conhecimento? E foi assim, e é assim que nosso povo pereceu e ainda perece, por falta de conhecimento e conhecimento de quem é o seu Criador. Em Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 26 ao versículo 28, está escrito assim: Eu teria dito, por todos os cantos os espalhei, e farei cessar a memória dentre os povos. Tá? Então, vou frisar isso aqui também, tá? Para que vocês estudem e compreendam bem. Farei cessar a sua memória dentre os homens.
Então, esse processo de fazer cessar a memória dentre os homens é tanto acabar com o povo, como também a própria memória do povo cair no desentendimento, cair no esquecimento, perder-se a verdadeira identidade. Farei cessar a sua memória, a sua lembrança dentre os homens. E se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam, a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Altíssimo que fez tudo isso, porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Então, se não fosse o próprio Altíssimo ele agir, tá? Se não fosse o próprio Altíssimo ele controlar todo esse feito, por quê? Para que as nações pagãs não se ensoberbecessem, mas mesmo assim as nações pagãs elas se ensoberbeceram sobre o feito de tudo isso. Como está dizendo aqui, ó, porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. O que seriam esses conselhos? O que seria esse entendimento? Seriam os mais velhos, ou seja, aqueles que preservaram a lei e o testemunho. Só que os mais novos que foram nascendo, né, aqueles mais avantajados que foram surgindo, eles foram, com o tempo, abandonando a lei e os conselheiros, a lei e os profetas. Né? Então, os nossos antepassados, eles não somente mataram os profetas, como também colaboraram para que o Messias, o Masaia, o Machia, ele fosse entregue na mão dos pagãos e por eles fosse morto. E com isso, os nossos antepassados gritaram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. Com isso, eles se afastaram do conselhos e se afastaram do entendimento. Abra suas escrituras no livro de Isaías, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4. No ano em que Tarta enviou por Sargão, rei da Síria, enviado, né? No ano em que Tarta, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou. Asdod é uma cidade, e a guerreou, e a tornou, né? E a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o Altíssimo por intermédio de Isaia, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, né? Porque o profeta ele está usando um pano grosseiro. O Altíssimo fala para ele: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez indo, despido e descalço. Então, o Altíssimo, né, o nosso antepassado pai, ele manda o nosso antepassado Isaías, né, ele contém, ele é um profeta, ele é um engusa do Altíssimo, ele contém o Espírito do Altíssimo, e o Altíssimo fala para ele: tire as suas roupas e a sandália dos teus pés e ande nu perante aos Bantu, e ande perante nu perante ao povo. Então, disse o Altíssimo, assim como Isaías, né? Assim como Isaías, meu servo andou 3 anos despido e descalço por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então, bem aqui, né? Olha o cumprimento dessa profecia, né? Olha o cumprimento dessa profecia. O rei da Síria levará, assim como o meu, olha lá, assim, tá aqui, assim o rei, né, contra o Egito e contra a Síria. Assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Agora, você iria dessa forma para o shopping?
Você iria dessa forma para a sua faculdade, para a sua universidade? Não iria, né? Você iria dessa forma comer um açaí ali na esquina, alguma coisa, comprar pão na padaria? Não. Por que que você não vai? Porque você está despido, descalço e com as nádegas de fora, tá? Então, em outro momento, eu continuo com vocês, Cananga, Canaã. Eu, Príncipe Benga, me anunciei hoje.